Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, né? Agora vamos para a leitura de hoje, né? Que a leitura de hoje é de Mateus 9, do 1 ao 8. Mas antes da leitura eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui são a primeira leitura aqui é o Evangelho, né? A primeira leitura é de Amós. Anotem aí, Amós 7, 10 a 17, a primeira leitura. E o Salmo de hoje é o 18, certo? O Salmo de hoje é o 18. Mas hoje eu vou ler para vocês o Evangelho de Mateus 9, 1 ao 8. Evangelho de Mateus 9, 1 ao 8, que diz assim, ó. Que diz assim... diz assim, ó, o paralítico, é bem interessante essa, vocês prestarem bem atenção, né? Que é falando sobre o paralítico. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado da margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deixando numa maca. Vendo a fé que ele tinha Jesus ao paralítico, aí, de coragem, teu filho pecador está, os teus pecados estão perdoados. Então assim, ó, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Esse aqui dos pecados estão perdoados é porque eles entendiam na época que se alguém nascesse cego ou aleijado ou com algum defeito, né? Assim, é porque era o pecado dele. Ele já tinha nascido com pecado, ou então era o pecado dos pais, né? Que tinha restado nele. Mas não é nada disso. Sai daqui, teu pecado será perdoado. Então alguns escribas pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse-lhe: por que tendes esses maus pensamentos em vosso coração? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem a terra o poder para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa, a tua cama, né? E vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos, ao ser humano que era Jesus, né? Então é isso, gente, ó, às vezes a gente fica observando as coisas e algumas pessoas têm, vamos supor assim, não vamos dizer um poder, né? Que quem tinha poder realmente era Jesus Cristo. Algumas pessoas têm uma facilidade para as coisas, ou têm um dom, vamos supor assim, e as outras pessoas ficam criticando, dizendo que o que ele está falando é mentira, porque isso não acontece não, nunca ouvi. Por exemplo, às vezes eu falo assim que eu sou médium sensitivo e falei com um espírito, né? Uma pessoa que já morreu, alguma pessoa que já morreu veio a mim falar, né? Ele veio, não foi eu que provoquei, não foi eu que chamei a atenção, foi eu que fiz algum tipo de ritual para que ele viesse. Ele veio por ele mesmo, com a ordem de lá, né? De lá, do além. Então, aí eu digo assim, as pessoas dizem assim: não, isso é mentira, porque nunca veio um espírito falar comigo, eu nunca vi essas coisas. É mentira que existe fantasma, eu nunca vi fantasma. Você nunca viu, entendeu? Você nunca viu. Então, se alguém falar alguma coisa, preste bem atenção. Não é porque uma coisa não acontece com você, nunca aconteceu com você,
é que outra pessoa não tem, não acontece com outra pessoa, entendeu? Não é que não aconteceu com você, não pode acontecer com outro. Se você não tem habilidade para isso, certo? A outra pessoa tem, né? Há outras pessoas que têm. O ser humano é muito diversificado. Uns têm o dom da música, a pessoa não faz nem força para cantar. Outros dizem assim, não. Aí outros têm o dom da arte de pintura, entendeu? Mas se você prestar bem atenção, não fique com inveja dessas pessoas, não. A pessoa tem um dom para cantar, o dom para entender a matemática, a coisa assim. É porque essas pessoas, eles perceberam que tinha esse dom. Mas eles não ficaram intocados, calados, parados, só sabendo que tem, eu sou inteligente. Não, eles procuraram. Uma pessoa que canta, toca violão, ou toca guitarra, ele não ficou só nessa não, ele estudou bastante, ele pesquisou, ele se dedicou, ele teve um trabalho imenso, porque tocar violão, você olha o cara com aqueles dedos lá, tá tocando violão, a coisa mais fácil do mundo. Pega um violão e vai tentar tocar, pega um violão e vai tocar, porque se teus dedos não vai estragar tudinho. Pega um violão e aí que vê teus dedos tudinho comido assim pelas cordas. Aí o que é que acontece? Vou parar porque estou me machucando. Não, é isso mesmo. Tu pensa que é fácil? Pega uma sanfona para tocar, para ver se teu braço não vai ficar doído, vai ficar no gelo, negócio tudo no braço, tudo, e continua. O importante é a perseverança. Então eu digo, quando eu digo assim, que eu tenho um dom, que eu tenho a facilidade de falar com o espírito, que eu tenho o dom de algumas coisas, que eu sou médium e sensitivo, que eu tenho o dom de perceber as coisas que há onde acontecer, e as pessoas não sabem o que dizer, né, na hora, tá certo, né? Não sabem o que dizer. Eu digo, olha, daqui a pouco vai acontecer isso. As pessoas, mentira. Aí quando a coisa acontece, as pessoas chegam, faz o quê? Aí diz, boca de praga. Boca de praga. Falou um negócio e aconteceu. Isso é uma praga, jogou uma praga para acontecer. Não, gente, não é isso. Os médiums sensitivos são sensitivos, já está dizendo. Eles são sensitivos. Eles têm o dom de prever as coisas. Beleza, tem muitos charlatão por aí, né? Que inventam essas coisas para ganhar dinheiro. Mas eu nunca fiz nada disso para ganhar dinheiro. Eu nunca chamei alguém que estava com encosto para tirar esse encosto. Já fiz isso, tirei, né? Mas não foi para ganhar dinheiro. Não pedi nada a ele, não pedi dinheiro, não pedi nada. Porque isso é um dom dado por Deus. E eu recebi de graça. Aquilo que está escrito aqui na Bíblia, aquilo que você recebe de graça, de graça, certo? Se alguém quiser me dar algum dinheiro, alguém, um vizinho, alguma coisa, eu recebo. Não fiz nada de mal para ele, né? Eu fiz de bem. Aí se ele quiser me dar, tudo bem, ele está me dando, eu não estou cobrando nada sobre isso. Já aconteceu isso, das pessoas mandarem dinheiro no meu Pix, né? Mas só por amizade mesmo, por saber que eu estava doente, alguma coisa assim, eu estava precisando. E eu fiquei parado doente. Mas não é cobrando ninguém, não estou cobrando ninguém. Eu já fiz isso de graça, faço de novo. E faço quantas vezes as pessoas precisarem, eu vou lá e faço. De graça, não estou cobrando nada. Né? Aqui os vizinhos, as pessoas que moram perto e as pessoas que passam, que procuram. Entendeu? É isso que acontece. Então é de graça, recebo de graça e faço de graça. É isso, você recebe de graça, aquele que você recebe de graça, dê também de graça, né? Então é isso aí. Aqui está dizendo o seguinte, é que a leitura, vamos analisar aqui um pouquinho, né? Vou analisar aqui um pouquinho o seguinte. O paralítico, ele nasceu paralítico e
E que aconteceu com ele, que ele foi até Jesus, né? Está dizendo até Jesus, para que Jesus curasse ele. A fé dele era grande, que o sacrifício que ele teve de as pessoas carregarem ele e as pessoas ajudarem, ele pedia às pessoas para ajudarem, que ele não conseguia andar, ficava deitado numa maca todo tempo, numa cama, e foi levado a Jesus. Chegando lá, Jesus curou ele. Então foi por isso que Jesus falou: os teus pecados serão perdoados. Como eu expliquei antes, aquela época eles entendiam que as pessoas nasciam aleijadas por causa do pecado. Como o pecado que ele tinha cometido antes de nascer, ou o pecado dos pais deles que recaíram sobre ele. Era assim a palavra, recair sobre ele. Então era essa ideia que eles tinham, né? Eles não tinham a ideia de biologia, né? De um erro biológico, um remédio, alguma coisa que a mãe tomou e atingiu o filho, né? Ele não tinha essa ideia de ter um remédio, alguma coisa que fizesse isso. A ideia deles era pecado, 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 né? Que Deus tinha castigado ele por causa da mãe, do pecado da mãe, pecado do pai, alguma coisa assim. Então é isso, gente. Leiam bastante a Bíblia, vocês anotaram aí, né? Que primeira leitura é Amós 7, 10, 17. E o Salmo é o 18. E a leitura de hoje, que é o Evangelho de Mateus 9, 1, 8. Então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E Maria e José, com Jesus, lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Amém.